Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo desta terça-feira, dia 3 de junho, né, de 2025. E vamos lá, bora lá para as notícias de hoje. Um resumo bem rápido para vocês. O governo do estado está pedindo autorização da Assembleia Legislativa para vender sua participação na Energisa em regime de urgência. O projeto entrou nessa terça-feira, né, na Assembleia, e vamos ver aqui, ó, trata-se de medida relevante, a justificativa do governo, né? Trata-se de medida relevante para a gestão responsável do patrimônio público estadual, com o potencial de fortalecer as finanças do Estado, ampliar sua capacidade de investimento e promover a sustentabilidade das políticas públicas de longo prazo, especialmente nas áreas de previdência e infraestrutura a justificativa do governador Vanderlei Barbosa, né, para essa medida. Enfim, vamos estar acompanhando aí os desdobramentos. A gente sabe que o IGPREV não passa por uma situação muito confortável, há problemas ainda na área previdenciária. A gente já vem apontando isso há muito tempo. O governo chegou a fazer uma reforma previdenciária, mas ainda não foi o suficiente. Então há problemas desse sentido de caixas e fala também investimento, enfim. Vamos acompanhar os desdobramentos aí, como vão ser as análises, porque o projeto entrou hoje para a gente discutir com mais propriedade. A Lototins, que é a loteria lançada pelo governo do estado, ela é alvo de uma denúncia do PSB ao Ministério Público Federal e de uma ação civil pública da Educafro. Eles estão questionando os impactos sociais e dizem que a concessão contraria a lei federal. Bom, vamos ver aqui. A concessão das atividades lotéricas pelo governo do estado está sendo questionada, né? Bom, a Educafro é a entidade, ela chama Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, chama Educafro, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos e é responsável por essa ação civil pública junto à Justiça Federal. Ambas as iniciativas, tanto do PSB quanto da Educafro, elas são assinadas pelos advogados Marlon Reis, Rafael Martins Estorilho e Paulo Santos Melo, né? Enfim, então aí é mais um questionamento. Eu já vi recebido na época da Agrotins, eles mandaram um vídeo lá, umas pessoas que ficaram bastante indignadas com o vídeo das máquinas da Lototins que estavam lá disponíveis no stand da Lototins e dizem que ficaram horrorizados com o que viram lá, uns jogos aí que ficaram meio assim. De toda forma, é uma iniciativa, todo estado tem, praticamente quase todos os estados, né, tem sua loteria e tal. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque esse é um problema sério que o Brasil enfrenta. A gente tem conversado bastante sobre isso aqui, tá bom? Pessoal, e voltando novamente aquele vídeo do governador Vanderlei Barbosa e de Buriti, no sábado, onde ele está ao lado da Dorinha e do deputado Amélio Caires. O que aconteceu? Aquele primeiro vídeo que saiu foi um trecho que comeu um pedacinho e houve assim o pessoal reagiu, mandaram a íntegra para mim, mas é um pedaço a mais que cortou uma fala em que o governador fala assim, que o Amélio é o nosso nome, ou seja, para ser candidato. E quando digo o nosso nome, afirmando o governador, é o nome do Republicanos. Então, ou seja, é o governador dizendo que neste momento o nome dele e é do partido dele, óbvio, ele é o presidente regional do partido do Republicanos. É o nome, então, o pré-candidato dele é neste momento realmente o presidente da Assembleia, Amélio Caires. Agora, o que ele diz é o seguinte: que tem a pré-candidatura em seguida, né, no vídeo, aí é o trecho que tinha sido divulgado, que tem a pré-candidatura da senadora Dorinha, que é do União Brasil, e ele lembra que os dois são da base, né? E eu afirmei isso, inclusive, nessa segunda-feira aqui. Os dois são da base, os dois apoiaram o governador em 2022. A senadora Dorinha era a candidata a senadora do governador Vanderlei.
A adversária principal naquela época era hoje a ex-senadora Cátia Abreu, né? Então, a seguir, o Vanderlei ele projeta que o grupo seguirá unido nas urnas em 2026, como ocorreu em 2022. O governador diz o seguinte: ela, Dorinha, é líder do União Brasil e ele, o Amélio, junto comigo, é o líder do Republicanos. E nós vamos nos juntar na hora certa, se Deus quiser. Ou seja, o governador está dizendo aqui que a expectativa dele é que esses dois grupos se unam lá na frente. E aí, inclusive, ele complementa, né? Ele fala, chega a falar o seguinte: se a senadora estiver melhor para ser governadora, é ela, ou seja, é ela que vai ter o apoio do grupo do Palácio. Agora ele diz o seguinte: se o Amélio estiver melhor, aí ela, senadora, né, vai ter o entendimento de que ele, o Amélio, é o candidato. Então, assim, ele diz que o que ele está dizendo? Ó, quem tiver melhor é o candidato. É aquilo tradicionalmente que se diz em pré-campanha. Lança lá o mesmo grupo, lança dois, três nomes, e o combinado é o seguinte: quem lá na frente tiver melhor é o candidato do grupo. É isso que o governador está dizendo. Fala assim, olha, tem a Dorinha, que é pré-candidata a governadora, e tem o Amélio, ele diz que é o meu nome, ele diz, quando é meu nome, eu estou dizendo que é o nome do partido, partido presidido por ele, governador, então ele é o nome do Amélio, o Amélio é o nome do partido e, logicamente, do governador. Agora, como é o mesmo grupo, está dizendo o governador, lá na frente quem tiver melhor é o candidato e o outro apoia. Então, se a Dorinha tiver melhor, o Amélio apoia a Dorinha. Se o Amélio tiver melhor, a Dorinha apoia o Amélio. É isso que o governador está dizendo. E ele chega a dizer o seguinte: e eu peço a Deus que isso aconteça, né? Então é essa então a síntese da coisa, quer dizer, o governador realmente tem o Amélio Caires como seu candidato neste momento, que é o candidato dele do partido dele, mas trabalha com essa possibilidade de lá na frente quem estiver melhor é o candidato. O governador chega a dizer o seguinte, que esses são os dois pré-candidatos pelos quais eu tenho, assim, um grande respeito, uma grande consideração. O governador está dizendo é isso. Essas são as duas candidaturas, pré-candidaturas avalizadas por ele e pelo governo dele, obviamente. E aí, quem tiver melhor lá na frente vai ser o candidato do grupo. Essa é a síntese aí do que o governador disse naquele vídeo. Foi cortado esse primeiro pedaço, mas eu achei que esse primeiro pedaço ele é muito importante. Ele é muito importante porque não traz no trecho que foi divulgado nessa segunda-feira. E nesse aqui traz, ele dizendo o seguinte, ó, o Amélio é o nosso nome. E ele disse, e quando eu digo o nosso nome, é o nome do Republicanos. Todo esse trecho foi cortado do primeiro vídeo. Se for intencional ou não intencional, aí eu não entro. Passa, foi intencional, tiraram. Não, da minha parte não foi. Eu publiquei o que eu recebi. Agora, que é importante, é importante. Essa frase, ela diz mais coisas, né? Ela diz mais coisas e diz mais coisas importantes. E aí, então, e logicamente, e eu sinto aqui, no caso, eu tenho muita gente da Dorinha que fala, a Dorinha já tá certa que não vai ser candidata e não tem preocupação com o apoio do governador, não. E não é verdade. O que eu estou sentindo aqui é que a Dorinha tem sim um desejo forte de ter o apoio do governador. Está bem avaliado, pode não ser o índice que falam por aí, mas não tenha dúvida que é um governador que tem uma boa avaliação, tem um trânsito bom entre a população, quer dizer, é bem popular e, logicamente, com a máquina na mão, juntando essas duas coisas. Um governador popular e com a máquina na mão, meu irmão, isso é uma fórmula muito boa para vencer uma eleição. Então, logicamente, a Dorinha está interessada nisso aí, tá bom? E na oposição, eu estou vendo aí uma movimentação grande do Laurez. O Laurez esteve nessa terça-feira, se eu não me engano, em Colinas, com o prefeito Josemar Casarim, né? O Josemar Casarim, que já disse que a candidata dele à governadora será a Dorinha, mas o Laurez tem percorrido o estado, tem andado em todos os terrenos, inclusive os terrenos onde o prefeito não é aliado dele.
que é importante, né? O Amélio também tem feito isso, todo mundo está fazendo. Nesse momento, todo mundo correu o Estado em busca de apoio e lá na frente vai se decidir o que vai ser. Logicamente, tem aquela outra questão da fala do governador, que o governador disse que não é desejo dele, né, de renunciar, mas sim de terminar o governo. É como eu disse, desejo é uma coisa, agora ele pode ter muita influência de fatores externos, quer dizer, do próprio grupo, do contexto eleitoral, né? Da própria esposa, que é pré-candidata forte, inclusive, a deputada federal. Enfim, tem uma série de fatores que podem mudar a história. Mas muda a história de que jeito? Só tem uma forma, de o governador fazer uma composição com o vice Laurez Moreira. Isso não está no radar ainda, né? Mas seria a única possibilidade. Se isso não ocorrer, aí vai ter que optar mesmo entre Amélio e Dorinha, tá bom? Agora, vamos ver lá na frente se realmente vão se unir, né? Porque a Dorinha tem, como eu disse na segunda, ela tem 8 anos de mandato, então ela está no meio do mandato, ela sendo candidata, ela não tem nada a perder, né? Eu até disse no programa do Zé Manuel, meu amigo Zé Manuel da rádio lá em Gurupi, nessa segunda-feira à noite, eu falei de todos os pré-candidatos, de todos, de deputado federal, senador, estadual, quem tem menos a perder nessa história toda chama a Dorinha. Porque a Dorinha, ela pode ser candidata e não perde nada porque ela continua no mandato. Os outros não, são quem está vencendo aí o período de estadual, de federal, de senador, vai ter que ser candidato, não tem outra saída. Então, quem tem menos perder é ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso pode motivá-la a ser candidato, mesmo que o governador de repente opte realmente lá na frente pelo Amélio. Se o governador de repente optar pelo Amélio, nada impede que a Dorinha mantenha a pré-candidatura dela, né? Isso é uma possibilidade. Agora, logicamente, que há a possibilidade, como o governador está falando, e deve trabalhar nesse sentido, de tentar manter o grupo unido, o Amélio e a Dorinha, para as eleições do ano que vem. Vamos aguardar que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, tá bom? Voltamos nessa quarta-feira. Um abraço a todos e até logo.